Assumindo o controle da sua vida. Na primeira série de módulos, dissemos que o ponto inicial de todo desempenho máximo é a autoestima. É quanto se agrade a si mesmo, quanto se ame a si mesmo, quanto se aceite a si mesmo como um ser valioso e útil. A segunda parte do desempenho máximo, e eu penso que são os dois requisitos-chave, a segunda parte é a responsabilidade. Autoestima mais responsabilidade própria, cada uma reforçando-se entre si. E o que diz a autorresponsabilidade é que você é o arquiteto do seu próprio destino. É o dono do seu destino, que é totalmente responsável de si mesmo. Que tudo que é e sempre será é seu e nada mais. Pode acreditar num ser supremo, como eu, pode dizer que o poder mais alto é o responsável, mas Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. E, nesta vida terrenal, você é responsável por sua vida. É responsável do que acontece. Se você não gosta de como vão as coisas, você deve mudá-las. Mas não tem forma que possa abandonar sua responsabilidade. Esse tema de responsabilidade é de uma grande controvérsia e, enquanto conversamos nessa sessão, verá que é algo que deve compreender como a claridade da água se quer alcançar todo o seu potencial como ser humano. Agora, muito importante, uma das coisas que sabemos é que começamos como bebês. É quando nascemos, escreverei um I como infância. Começamos na infância e, ao crescer, nos convertemos em adulto aos 18 anos. Nascemos com uma responsabilidade de 0 e, ao crescer para a adolescência gradualmente, temos mais e mais responsabilidade até o momento, até que nos convertemos em adultos aos 18 anos. Se nossos pais nos criaram adequadamente, se nos prepararam, se nos encorajaram a confiar em nós mesmos, se nos encorajaram a tomar nossas próprias decisões e pensar por nós mesmos e planejar nossa vida, aos 18 anos, legal, psicológica, mental, moral, fisicamente falando e tudo o resto, estamos prontos para ter uma vida própria. Mas se nossos pais não nos prepararam como adultos para uma total responsabilidade, não importa a idade de 18 anos ou daí adiante, somos 100% responsáveis pelo resto da nossa vida. Nunca poderemos evitar a responsabilidade. Pelo resto da nossa vida, tudo o que acontece é nossa responsabilidade total e sem perdão. O lema da pessoa realmente responsável é: se deve ser, será por mim. Ou seja, como dizia Henry Ford, nunca te queixes e nunca explicará. Nunca te queixes, nunca explicarás. Ou seja, se você não gosta de como estão as coisas, é você quem deve mudá-las. E se não está disposto a tomar as decisões para mudá-las, então não se queixe delas. Nada mais, aceite-as. Os homens de verdade e as mulheres de verdade não se queixam das dificuldades da vida, só as aceitam como são ou fazem algo a respeito ou simplesmente não se queixam. Assim deve ser, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. É uma das coisas mais difíceis de entender porque quando somos crianças, somos totalmente dependentes. Somos totalmente dependentes e nos desenvolvemos com padrões de imitação ou respostas condicionadas e buscamos a razão porque as coisas acontecem fora de nós. Ao nos convertermos em adultos, se não temos cuidado, ainda manteremos essa dependência e desejaremos o que se chama falsa segurança da infância. Essa época da infância é quando alguém se ocupou de nós. Essa época da infância em que nos alimentavam, nos vestiam, cuidavam da nossa casa, da nossa escola e tudo o resto. Não tínhamos que nos preocupar com nada, porque eles se preocupavam. Ao crescer, vamos para a escola, as pessoas da escola cuidam das coisas. E se não temos cuidado, chegamos ao mundo laboral e também serão eles. Sempre será alguém mais, fora de nós mesmos, que é o responsável de nós mesmos. Algo que falarei depois será a ideia do autodesenvolvimento. A maioria das pessoas, como foram educadas no sistema de escolas públicas, já adultos acham que é responsabilidade da escola continuar com a sua educação. E se ninguém lhes ajuda, simplesmente não continuam com elas. E tem outro ponto, é a diferença entre a maturidade e a imaturidade. Esse é um exemplo muito simples. Imagine que esse é o transcurso da sua vida desde a infância à adolescência.
Todo mundo chega a essa etapa cedo ou tarde. E quando chegam a esse penhasco, a esse grande cânion, esse é o lado da infância, é o lado da imaturidade. Esse é o lado que dependemos de outros e buscamos nos outros as nossas respostas e as nossas soluções. Buscamos fora de nós mesmos. Nesse ponto chegamos na borda do cânion. Na borda desse cânion, buscamos a terra da maturidade, a terra da adolescência, e cada um de nós deve tomar uma decisão para saltar, dar um grande salto de ser uma criança para ser um adulto. Às vezes isso é imposto e às vezes passa de uma forma evolutiva. Mas cedo ou tarde devemos tomar a decisão para aceitar o fato de que somos responsáveis de nossa vida, somos os arquitetos do nosso destino e depois seguir adiante. E o que fazem muitas pessoas? Infelizmente, o que faz a maioria é que param nesse ponto. Se fundem num matrimônio onde alguém mais se encarrega deles, aceitam trabalhos onde esperam que seus chefes cuidem deles, etc. Ou simplesmente evitam a responsabilidade buscando a causa de tudo que acontece em sua vida, em outras pessoas e em outras circunstâncias. É sua estrutura, sua saúde, a forma como tratar os seus pais, etc. Eles não são responsáveis. Por outro lado, às vezes decidem tomar certa responsabilidade, mas não demasiada, o que equivale saltar pelo cânion em 2 saltos. E onde acaba a maioria das pessoas, infelizmente, é no vale. No vale das desculpas. A grande maioria das pessoas passa a sua vida no vale das desculpas, colocando pretextos, em vez de alcançar progressos. Dizem que existe a doença das desculpas, ou seja, o hábito de colocar desculpas após desculpas por cada uma de nossas falhas ou incapacidades. É fatal para o sucesso. O hábito de dar desculpa é fatal para o sucesso. E a pergunta que deve formular quando falamos de responsabilidade é: que desculpas uso para não me mover para frente? Tem uma história muito famosa sobre Tolstói. Tolstói e seus irmãos jogavam um jogo muito curioso. Se tratava de que no jardim tinha uma caixa, e nesta caixa estava a resposta de todos os enigmas da vida. E poderia encontrar a caixa debaixo de certo arbusto enquanto não pensasse num grande coelho branco. Enquanto não pensasse nesse grande coelho branco, nem sequer o tivera em sua imaginação, poderia encontrar a resposta a todos os mistérios da vida. É claro que nunca ninguém encontrou a caixa e nunca ninguém encontrou a resposta dos mistérios da vida porque não podiam deixar de pensar no coelho branco. A pergunta que você deve fazer é: qual é seu grande coelho branco? Em que é que pensa? Qual é a desculpa que chega em sua mente quando pensa em algo que poderia fazer ou conseguir, um trabalho novo, um novo desafio, uma oportunidade de mudar algo na vida que não está feliz? Qual é seu coelho branco? Qual é a desculpa que surge em sua mente? Dirá: não posso fazer isso porque... ou sim, eu sei, mas... queria, mas... Sempre tem uma razão: sou muito jovem, sou muito velho, sou muito alto, sou muito baixo, não tenho educação suficiente, tenho muita educação. Não é o tempo adequado, é o lugar inadequado, etc. Qual é seu coelho branco? O que é que está no fundo da sua mente que ocasiona que você ponha pretextos? Que faz que você fique para trás e não tome responsabilidades? O que é que te mantém na terra da infância? É a imaturidade e a irresponsabilidade. Essa é uma pergunta muito importante que deve fazer. Agora, falando de responsabilidade, falamos de algo mais. É tão simples como isso. É que a aceitação da responsabilidade não é opcional. Muitos de nós queriam pensar: bom, tomaria um pouco de responsabilidade aqui e também um pouco lá. Não. A aceitação da responsabilidade não é opcional. Quando completa 18 anos de idade, se torna 100% responsável. Não tem opção nessa questão. Realmente tem algumas coisas na vida que se tem a opção, mas nisso não tem nenhuma. É obrigatório. É obrigatório se quer cumprir o seu potencial. Se quer converter-se em tudo que pode converter-se, deve aceitar a responsabilidade total das circunstâncias, das mudanças, de tomar as decisões difíceis que sejam necessárias. Se pegamos a palavra responsabilidade, sabemos que podemos dividir em 2 palavras: response e habilidade. E uma das coisas que aprendi estudando isso é que
Toda a vida é uma série de desafios, dificuldades, problemas, obstáculos, desafios que enfrentar. E a diferença entre os ganhadores e os perdedores não é a diferença nos problemas, porque todo mundo tem problema. E a maioria, muitas pessoas, tem mais e maiores problemas do que eu e você tenhamos sonhado. A diferença na vida, a diferença entre os ganhadores e os perdedores é a resposta aos problemas. Faz muitos anos, um homem chamado Oswald Spengler escreveu um livro no que falava do que chamamos a teoria do desafio-resposta. A teoria do desafio-resposta simplesmente é que as civilizações crescem e se deterioram ao grau que enfrentam os desafios em forma efetiva e respondem igual. Uma sociedade pequena começa pequena e quase invariavelmente se verá desafiada por um inimigo externo, a natureza, ou o clima, ou algo assim. Se a sociedade responde de uma forma positiva e construtiva ao desafio, a sociedade cresce. Ao crescer, desencadeia mais desafios, dificuldades, e se responde a elas de maneira eficaz, cresce um pouco mais. Oswald Spengler estudou os 21 grandes impérios da civilização humana e descobriu que cada um deles seguia esse ciclo. Enquanto a civilização seguia crescendo com os desafios, se fazia cada vez mais forte. A razão por que essa analogia é tão importante é que nós, como seres humanos, somos exatamente iguais. Nós também crescemos ao grau que respondemos, com eficácia ao grau que aceitamos os desafios que a vida nos coloca, sem colocar pretextos. Quando vemos os grandes homens e mulheres da história, como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln ou Frank Roosevelt, os vemos e descobrimos que são as pessoas que enfrentaram os desafios de sua época. Se você deseja ser capaz de enfrentar os grandes desafios, o que deve fazer é começar em uma base cotidiana a enfrentar pequenos desafios. Significa que, sem se importar com o que aconteça, aceita o desafio, aceita a responsabilidade, rejeita as desculpas e você segue adiante. Agora, tem 3 áreas na vida moderna, das que deve estar muito consciente. A primeira é a área política. Se olha ao redor, verá que tem muitas coisas que o governo impulsiona. O governo é responsável e se fazem responsáveis. O que as pessoas querem é que o governo seja seus pais. Querem que o governo proteja, que cuide deles. Quanto mais vote para os políticos para que eles façam as coisas, mais controle você outorga a eles. Entenda, nunca pode evitar sua responsabilidade, só pode evitar o controle. Como você outorga o controle, lhes dá o controle, quando vota por eles, para que gastem o dinheiro, regulem mais sua empresa, lhes dê mais de sua renda, etc. A segunda área, deixa eu terminar isso, o desejo do estatismo, o coletivismo, o socialismo, o governo grande está de algum modo fazendo com que o governo seja responsável dos desafios de nossas vidas. Agora, a segunda área onde isso prevalece é no sistema de justiça. Verá que a característica de todos os delinquentes é que recusam aceitar a responsabilidade de seus delitos. Sempre foi alguém mais ou algo mais, sempre foi sua infância, sua história prévia ou um outro sujeito. A única forma que essa situação muda é quando aceitam a responsabilidade dos delitos que cometeram e dizem: eu fiz isso, ninguém me obrigou a fazer, sou responsável. E deixam de voltar para a cadeia. A terceira área é a medicina. Hoje sabemos que quase todos os nossos problemas em saúde são de origem psicológico ou nós colocamos a culpa nas coisas. O americano ou o canadense comum pesa de 5 a 10 quilos a mais. Na saúde, esperamos que o doutor seja o responsável. Só imagine o que tomaríamos, que cuidados teríamos com nós mesmos se estivéssemos numa ilha deserta, para sempre sem doutores, sem enfermeiras, sem hospitais, sem medicamentos, ninguém para ajudar-nos. É um ponto muito importante. Em nossa sociedade, vamos anotar esta demanda, esta petição. Não sou responsável. Que alguém mais seja responsável. Mas essa é a chave. Lembrem, sempre são livres para escolher. São livres para escolher suas respostas. São livres para escolher a qualidade da sua vida emocional,
Sabem que vão decidir como vão se sentir dependendo de como respondam. Decidam quando incomodar-se, quando estar felizes, infelizes. Decidam qual vai ser sua atitude quando se levantam pela manhã. Decidam a qualidade de sua vida física. São os únicos que decidem o que vão comer, o que bebem, o que não comem nem bebem. Vocês determinam a qualidade de sua vida financeira. Vocês são quem determinam a qualidade e a quantidade de trabalho com que contribuem, e em cada caso são livres de escolher o que desejam. Se querem que as coisas sejam diferentes, o ponto de partida é aceitar responsabilidade total e sem qualificação por sua vida. Descobri o conceito global de responsabilidade quando tinha 21 anos. Vivia em um apartamento, trabalhava em algo relacionado com a construção, a 35 graus abaixo de zero, não tinha carro, não tinha dinheiro no banco, minhas roupas eram velhas, só terminei o 2º grau e vi a mim mesmo nesse inverno frio, nesse pequeno apartamento, sem nenhum futuro e sem muito passado, e me disse: se quero que isso mude, só está em mim mesmo. Então foi quando me assustei. Imediatamente saiu uma venda dos meus olhos e vi que se queria que a minha vida fosse diferente, era minha responsabilidade fazê-la diferente. Se eu te pude afetar, ainda que seja um pouco, com o que eu disse nesse pequeno segmento é isso: que o ponto inicial para voar para as estrelas, o ponto inicial para mudar totalmente em sua vida, o ponto inicial para ter grandes conquistas e grandes obras, é aceitar por completo uma responsabilidade incondicional. Se deve de ser, devo fazer eu. Se deve de ser, você deve fazer. A vida será em grande medida o que nós fazemos dela. Samuel Ismail.